Graça e paz, queridos. Meus irmãos, peço que vocês abram comigo a Santa Escritura em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Meus irmãos, eu lerei do versículo 1 ao versículo 9. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Gênesis 11, versículos 1 a 9. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Queridos, vamos orar mais uma vez, rogando graça da parte de Deus, para que entendamos a sua palavra. Oremos. Deus bendito, Deus santo, nós queremos rogar ao Senhor que nos ilumine nesse momento. Senhor, em nós mesmos não existe capacidade, não existe poder, não existe olhar profundo o suficiente para entender a Tua palavra. Ó Senhor, e reconhecendo isso, que somos incapazes de perceber aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos ensine neste momento. Senhor, que a Tua palavra pregada não cause indiferença ao nosso coração, que ao ouvirmos a Tua voz, que estejamos prontos para abandonar os nossos pecados, para que haja transformação verdadeira em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pensem na pessoa mais orgulhosa que vocês conhecem. Pense naquela pessoa orgulhosa. Se essa pessoa não for você, isso prova que você é orgulhoso. Meus irmãos, a verdade é que todos nós cometemos o pecado do orgulho. Todos nós, em algum grau, em alguma medida, somos orgulhosos. Somos soberbos, rebeldes contra o nosso Senhor. Isso acontece porque o orgulho está presente em todos os pecados. Todos os pecados expressam orgulho, expressam rebeldia, rebelião para com o nosso Senhor. O orgulho, meus irmãos, é a atitude de colocar o eu, a minha vida, o meu pensamento, o meu desejo, acima de todas as coisas, acima do Senhor. O orgulho é a atitude é a decisão de satisfazer os desejos próprios e não satisfazer os desejos de Deus. É uma atitude de rebelião. E a história da humanidade, meus irmãos, é marcada pelo orgulho, pela desobediência a Deus e à sua autoridade. Por exemplo, um empreendimento humano que expressa o orgulho é o navio Titanic. Se os irmãos se lembram, no início do século XX, havia uma enorme confiança no progresso humano, na tecnologia, na engenharia, e dizia-se que era impossível que aquele navio afundasse, porque ele era considerado o auge da engenharia naval. Na viagem de inauguração que aconteceu em abril de 1912, o navio colidiu com um iceberg, morrendo mais de 1.500 pessoas.
Meus irmãos, o navio se tornou um símbolo da confiança humana e de sua autossuficiência, o homem expressando o seu orgulho por meio de um empreendimento. E de modo semelhante, nós vemos isso acontecendo na construção dessa torre, que nós chamamos de Torre de Babel. O homem expressando seu orgulho por meio das suas construções, por meio dos seus empreendimentos, por meio das suas obras. Quero lembrar vocês que o livro de Gênesis relata no capítulo 1 e 2 a criação dos céus e da terra. E no capítulo 3, nós temos o relato mais triste da nossa história, a história da queda. O homem caiu em estado de pecado e miséria. E a partir do capítulo 3, nós temos vários relatos de atrocidades sendo feitas por meio dos homens. No capítulo 4, Caim mata o seu irmão Abel. No capítulo 6, a maldade do homem chega a um ponto extraordinário. E é dito, então, que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, vendo a maldade crescente no coração do homem, Deus aplica o seu juízo, trazendo o dilúvio sobre aquela geração. Babel, então, acontece tempos depois do dilúvio. Mas nós vemos que o homem ainda não aprendeu a viver sob a autoridade de Deus. A Torre de Babel é um belo exemplo que, mesmo após o juízo de Deus, um juízo global, o homem não aprendeu a viver sob a autoridade do Senhor e ainda expressa o seu orgulho. Orgulho, meus irmãos, é um assunto que deve ser tratado por nós. Como eu disse, todos nós somos orgulhosos em alguma medida, em algum grau. E devemos aprender como lidar com esse grande mal que é capaz de cegar nosso coração, cegar a nossa mente, endurecer o nosso coração e nos tornar insensíveis à voz do Senhor. Então, por que você deve lutar contra o orgulho? O texto nos apresenta duas verdades maiores que respondem a essa pergunta. Então, em primeiro lugar, você deve lutar contra o orgulho porque o orgulho desafia a autoridade de Deus. O orgulho desafia a autoridade do Senhor. Vejam o versículo 1 a 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, a história dessa construção, começa em um tempo que havia somente uma linguagem na terra. Então, todos os homens falavam somente um idioma. E quando nós olhamos o capítulo 10, parece que existe uma possível contradição, porque no capítulo 10, no versículo 5, está escrito assim: Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então percebam, o capítulo 10, no versículo 5, diz que as terras foram repartidas, cada um segundo a sua língua. Ou seja, no capítulo 10 está relatado que existiam mais de uma língua. No capítulo 11, nós temos a informação de que existia somente uma língua. Isso acontece, meus irmãos, porque o capítulo 11 não é sucessivo ao capítulo 10, ou seja, não é cronológico. O capítulo 11 não acontece imediatamente após o capítulo 10. Essa história acontece principalmente no tempo de um homem chamado Peleg. No versículo 25 do capítulo 10 está escrito assim: A Eber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então percebam, é nesse tempo, no tempo de Peleg, que acontece a construção da Torre de Babel e os homens são espalhados pela terra. Então o capítulo 11 acontece dentro do capítulo 10, não é uma sucessão. A palavra de Deus não está em contradição. É porque o capítulo 11 não é sucessivo ao capítulo 10. E é possível que um homem chamado Nimrod tenha sido o líder dessa grande construção. Ele é apresentado no capítulo 10, versículo 8
a 10. Essa torre que nós vemos, meus irmãos, que os homens saem do Oriente, eles vão para uma planície que fica em Sinar, eles habitam lá. Versículo 3 diz que esses homens convocam outros homens para que façam tijolos, para que queimem esses tijolos, para que juntos façam então uma cidade e uma torre para que chegue até os céus. E essa torre, meus irmãos, provavelmente era uma construção chamada de zigurate. Essa construção era em uma forma de pirâmide, e essa pirâmide tinha muitas escadas. E a crença era de que nessa construção, nessa torre chamada de zigurate, os deuses desciam para habitar com os homens, então haveria comunhão entre os homens e os deuses. Então, a intenção desses homens de construir uma torre é para que os deuses desçam, a fim de que exista comunhão entre aquelas pessoas. Essa era a crença que permeava aquela região naqueles tempos. E dois motivos são apresentados para a construção dessa torre. Vejam o que é dito no versículo 4. O primeiro motivo é o desejo por fama e reputação. Eles dizem, e tornemos célebre o nosso nome. Vejam, eles são motivados a construir uma torre que chegue até os céus, o seu topo, o seu topo, chegue até os céus, para que o nome deles sejam célebres. Na língua hebraica, meus irmãos, está literalmente escrito assim: vamos fazer um nome para nós. E aqui tem o sentido de ganhar reputação, de ganhar fama, de ganhar notoriedade, de ganhar popularidade. Eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser aplaudidos, eles queriam fama, eles queriam ser reconhecidos pelos homens. O segundo motivo é dito no final do versículo 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Medo de serem espalhados. Esses homens querem construir uma cidade, uma torre, por medo de serem espalhados. O desejo deles, meus irmãos, era de permanecerem unidos, juntos. E isso é um ato de rebeldia contra Deus. Porque no capítulo 9, versículo 1, Deus havia dito, versículo 1 do capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 7, mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Deus queria que o povo multiplicasse na terra, povoasse a terra, não que eles ficassem juntos, unidos. Então, quando o povo decide construir uma torre e uma cidade, para que eles não sejam espalhados, eles estão demonstrando, expressando orgulho, rebelião contra o Senhor. Eles não querem povoar a terra, não querem se multiplicar sobre ela, eles querem permanecer juntos, eles querem permanecer unidos. E isso é um ato de rebelião. Então, a afirmação de construir a torre a fim de que não sejam espalhados é uma rebelião contra a ordem de Deus. E vejam que coisa, esses homens são movidos por desejo de fama, eles querem que o seu nome se tornem grandes. E esses homens, como nós veremos, serão espalhados e eles serão envergonhados pelo próprio Deus. Eles não terão os seus nomes célebres. E no capítulo 12, nós vemos o chamado de Abraão. Deus chama Abraão e no versículo 2, ele diz, eu engrandecerei o teu nome. Então percebam que Moisés, quando escreveu Gênesis, ele colocou no capítulo 11, os homens querendo fazer os seus nomes célebres, grandes, e Deus os despreza. E Deus faz com que os seus nomes não sejam grandes. E no capítulo 12, no capítulo seguinte, ele coloca o chamado de Abraão, e Deus prometendo que o seu nome seria grande. Meus irmãos, Moisés quer mostrar que é Deus quem engrandece os homens, e é Deus também quem rebaixa os homens. É Deus quem faz o nome de um homem grande, se assim for da sua vontade. Mas se não, é Deus quem pune, é Deus quem rebaixa os homens. Como isso então se aplica a nós? Meus irmãos, como eu disse, o orgulho está presente em nossa vida. Eu já falei isso em outra pregação, mas quero retomar duas coisas importantes sobre o orgulho. Meus irmãos, nós expressamos orgulho quando nós não aceitamos a repreensão dos nossos irmãos quanto aos nossos pecados.
Essa é uma expressão de orgulho muito frequente em nosso meio. Deus usa pessoas, Deus utiliza seus instrumentos para nos disciplinar, para nos corrigir, para apontar o nosso pecado. E todas as vezes que nós ouvimos as repreensões e não acatamos, não obedecemos a Deus, nós estamos expressando o nosso orgulho. Meus irmãos, Deus deseja que nós sejamos lapidados uns pelos outros. É por isso que nós precisamos da igreja. É por isso que nós precisamos uns dos outros, porque é por meio da repreensão mútua, é por meio do aconselhamento mútuo que nós somos direcionados ao caminho certo, é que nós somos alertados quanto aos nossos pecados, quanto às nossas negligências. Então, quando você for exortado por alguém, quando alguém apontar o seu pecado, glorifique a Deus pela vida do seu irmão e arrependa-se do seu pecado. Não seja orgulhoso, não vire as costas para essa repreensão. Não expresse orgulho. Provérbios 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Sejamos sábios. Além disso, meus irmãos, o orgulho também, isso também já foi dito por mim, mas quero retomar novamente. O orgulho se expressa em nosso meio quando nós utilizamos nossos dons e talentos para nos promover. Meus irmãos, isso não é incomum na igreja. Os homens recebem talentos do Senhor, dons da parte de Deus, mas utilizam seus dons e talentos para se promoverem, para se colocarem em destaque, para fazerem o seu nome grande, quando na verdade os nossos dons e talentos devem ser redirecionados para que Cristo tenha o seu nome glorificado, para que Cristo apareça em nossa vida. Paulo aos Coríntios diz: e que tens tu que não tenhas recebido? Meus irmãos, o que nós temos que não tenha sido recebido da parte do Senhor? Então, utilizemos nossos dons e talentos, não para nos promover, não para fazer o nosso nome grande, mas para engrandecer o nome do Senhor, o nome de Cristo, o nome do nosso Redentor. Também, meus irmãos, o texto apresenta a motivação pecaminosa desses homens de construir aquela torre, construir aquela cidade. Lembrem-se que Deus que foi quem ordenou que os homens deveriam se desenvolver na terra, deveriam sujeitar a terra. Mas a motivação para fazer essas coisas deve estar no lugar correto. Isso nos ensina, meus irmãos, sobre a importância de termos uma motivação correta quando nós fazemos qualquer tipo de trabalho. O texto que lemos diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo aos Coríntios diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, qualquer atividade que nós fazemos, devemos fazer com a motivação correta. Então, os nossos irmãos jovens que estudam, vocês devem estudar para a glória de Deus, com a motivação correta de que vocês devem glorificar o Senhor. Meus irmãos que trabalham, vocês devem também trabalhar motivados pela glória do Senhor, sabendo que primariamente trabalhamos para Deus e não para os homens. Tudo o que fizermos deve ser feito com a motivação correta, ou o Senhor não vai receber. Até mesmo este culto, meus irmãos, nós podemos cantar a Deus, nós podemos fechar nossos olhos e orar com os nossos irmãos, nós podemos prestar atenção na pregação, nós podemos conversar sobre coisas relacionadas às Escrituras, mas se não tivermos a motivação correta em nosso coração, tudo isso não faz sentido. O Senhor não se agrada disso. Então façamos tudo para a glória do Senhor. Então, a fim de lidar com o nosso orgulho, meus irmãos, nós devemos olhar para aquele que não teve um pingo de orgulho, para aquele que foi verdadeiramente manso e humilde de coração. Nós devemos olhar para aquele que não desafiou a vontade do Pai, nem sua autoridade em momento algum. Quando nós olhamos para o texto, é claro que o orgulho desafia a autoridade de Deus. E quando vemos a vida de Cristo, o nosso Senhor, vemos alguém totalmente submisso à vontade da majestade, totalmente submisso à vontade de Deus. E, meus irmãos, para que nós lidemos com o nosso orgulho, para que nós lutemos com as forças adequadas, que são as forças de Cristo, nós precisamos olhar para Ele. Tirar os olhos de nós mesmos, olhar para Cristo. É somente desse jeito que nós lidamos com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa altivez.
olhando para aquele que é humilde e manso. Então, por que você deve lutar contra o orgulho? Em primeiro lugar, porque o orgulho desafia a autoridade de Deus. Segundo e último lugar, porque o orgulho provoca a ira de Deus. O orgulho provoca a ira de Deus. Vejam versículos 5 a 9. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queridos, nessa parte nós vemos a punição de Deus sobre a vida desses homens orgulhosos. O texto começa dizendo no versículo 5 que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui nós temos o que nós chamamos de antropomorfismo, que é a linguagem humana atribuída a Deus. Deus não desce, Deus não tem corpo, mas o que o autor quer nos ensinar é que a construção é tão insignificante diante de Deus que ele precisa descer, ele precisa olhar para baixo, ele precisa se abaixar para ver o que os homens insignificantes estão construindo, estão fazendo. Deus é onipotente, ele é onipresente, está em todos os lugares. Isso demonstra, meus irmãos, a insignificância da construção. Apesar de ser muito grande, apesar de ser grandioso, provavelmente muito bonita, aos olhos do Senhor, é como nada. E vejam que no versículo 6, Deus diz que o povo é um e eles têm a mesma linguagem. Ele diz: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que fazem. É como se Deus dissesse assim: olha, se eles terminarem a torre, eles gerarão mais pecado. Se essa torre não for parada, haverá mais pecado ainda, porque é apenas o começo. Então não haverá restrição para o que fazem. Se Deus não parasse aquela torre, haveria ainda mais pecado, ainda mais orgulho, ainda mais rebelião. Deus decide então ir e descer e confundir a linguagem daqueles homens. Percebam que é dito no versículo 7: Vinde, desçamos e confundamos. Aqui nós temos, irmãos, o que nós chamamos de linguagem trinitária. É a trindade em conselho, conversando consigo mesma e decidindo ir, descer e confundir a linguagem dos homens. É o mesmo que acontece na criação do homem. Deus cria os animais, as suas espécies, ele diz: haja luz, ele cria todas as coisas, mas ao criar o homem, ele diz: façamos o homem. Veja, Deus está apresentando que existe mais alguém com ele. E não são os anjos, é o próprio Deus, na Trindade, conversando consigo mesmo, decidindo consigo mesmo, criar o homem à sua imagem e semelhança. E aqui nós temos a Trindade decidindo punir o homem pelos seus pecados, principalmente o pecado do orgulho. E a confusão na linguagem causada por Deus é a expressão do seu juízo, e sem uma linguagem comum, o povo não conseguiria continuar a construção. Imaginem, meus irmãos, vocês trabalhando com uma pessoa ou com muitas pessoas que vocês não conhecem a linguagem, que vocês não conseguem se comunicar com elas. É claro que hoje nós temos meios para burlar essa falta de comunicação com inteligência artificial e etc. Mas naquela época não existia ChatGPT ou coisa do tipo. Então, era impossível que aqueles homens continuassem a construir aquela torre e aquela cidade juntos. E o que nós vemos? Deus desce, confunde a linguagem daquele povo e os dispersa sobre a terra. O que eles não queriam que acontecesse, Deus fez. Eles não queriam serem espalhados, mas Deus faz com que eles se espalhem. Nós vemos claramente, meus irmãos, que o pecado do orgulho desse povo provocou a ira do Senhor, provocou a ira de Deus. E pelo pecado desafiar a sua autoridade, o Senhor é provocado, e por isso o Senhor pune os pecadores. A Escritura, meus irmãos, é clara em dizer: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Esses homens estavam plantando o orgulho, expressando sua rebelião contra Deus, e eles colheram isso. Eles colheram a punição do Senhor. Meus irmãos, o orgulho é o que precede a queda do homem. Em Provérbios nós lemos: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Nós vemos isso sendo aplicado também à vida do rei Nabucodonosor. Se os irmãos se lembram, um dia, Nabucodonosor estava passeando no seu palácio e ele diz o seguinte: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor estava se vangloriando do seu palácio, estava se vangloriando do seu poder, estava expressando o seu orgulho. E nós vemos, meus irmãos, que Deus puniu o rei Nabucodonosor por causa do seu orgulho. E o texto diz que ele foi reduzido a um estado de miséria e passou a comer erva como bois. Veja, Deus puniu o orgulhoso. O orgulho precede a queda. A palavra de Deus também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você se mantiver soberbo, orgulhoso, rebelde contra o Senhor, você está cavando a própria cova. Logo você cairá. Logo Deus abaterá você. Mas se você for humilde, se você se quebrantar diante do Senhor, você receberá graça da parte dele. Mas se você resistir, Deus resistirá também a você. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se você for orgulhoso, você provocará a ira de um Deus justo, a ira de um Deus santo. E Deus aplica, meus irmãos, a sua punição ainda hoje. Deus retira pessoas dos seus cargos. Deus ainda aplica a sua ira, o seu juízo sobre as pessoas. Então tomemos cuidado com o orgulho. Tomemos cuidado com a nossa soberba, porque o orgulho precede a queda e o orgulho provoca a ira do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para Babel, nós vemos a confusão de línguas. Nós vemos o próprio Deus dispersando o seu povo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, especialmente para Atos, nós vemos um contraste muito grande com Babel. Se em Babel nós temos a confusão de línguas, em Atos, no Pentecostes, nós temos a harmonia de línguas. Se nós temos confusão de um lado, nós temos harmonia no outro. Se por meio de línguas existe confusão em Babel, por meio de línguas nós temos unidade e comunhão acontecendo no Pentecostes. Meus irmãos, é Deus quem cria a comunhão, é Deus quem nos faz ficar juntos, é Deus quem nos faz ter comunhão uns com os outros. Meus irmãos, o pecado do orgulho é muito sério. A Escritura fala sobre como Deus fica irado, como Deus pune aqueles que são soberbos e orgulhosos. Por isso, nós devemos lutar contra o pecado do orgulho. Devemos lutar contra esse pecado sério. Eu quero concluir lembrando os irmãos por que você deve lutar contra o orgulho. Meus irmãos, o texto apresenta duas verdades grandes. A primeira delas é que o orgulho desafia a autoridade de Deus. Meus irmãos, não temos o direito de ir contra as leis do soberano, do nosso Senhor. Se ele disse que devemos fazer X, não devemos fazer Y. Se ele nos ordenou algo, quando nós nos rebelamos, desobedecemos a ele, nós estamos expressando o orgulho. Em segundo lugar, é porque o orgulho provoca a ira de Deus. Meus irmãos, que não sejamos aqueles que são alvos da ira do Senhor, que sejamos aqueles que nos escondem sob as asas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou a ira de Deus em nosso lugar. Todo aquele que coloca a fé em Cristo Jesus é salvo da ira do Senhor. Então isso significa que aqueles que não colocaram a fé em Cristo Jesus ainda estão sob a ira de Deus. Deus ainda se zanga com as suas obras. Deus ainda está irado contra você se você não crê em Cristo. Mas se você coloca a sua fé e esperança no Senhor Jesus, você é reconciliado com a majestade, com o Todo-Poderoso. Você se torna amigo de Deus.
você se torna parte de uma família espiritual. Você passa a ter um irmão mais velho, que é o próprio Cristo. Meus irmãos, a história da Torre de Babel ainda é a história da humanidade. Todos os dias os homens expressam orgulho, soberba, querem autonomia e poder longe de Deus. Em nossa época, nós vemos os homens confiantes na tecnologia, na ciência, no poder, no dinheiro e etc. Aqueles, então, que buscam uma vida longe de Deus vão encontrar no final dela perdição, desespero. Os que vivem em rebelião contra Deus, meus irmãos, não estarão no gozo eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, para os que vivem em Cristo, uma vida de submissão, uma vida de humildade, mansidão, vão herdar o reino dos céus. Meus irmãos, um dia nós encontraremos aquele que é verdadeiramente manso e humilde de coração. Mas até aquele dia chegar, até o dia em que Cristo nos chamar, até o dia que Ele voltar, nós vamos lutar contra o pecado do orgulho. Nós ainda lutaremos contra o desejo de nos rebelarmos contra Deus, de fazer a vontade da carne, de nos voltar contra o Senhor que nos salvou. Mas a graça que nós temos, a boa notícia, é que o Espírito Santo habita em nosso coração, nos santifica após dia, para nos parecer com aquele que é humilde aos olhos do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a glória seja toda de Cristo, nosso Senhor. Amém.